Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Marcos Coutinho, terapeuta naturopata. Hoje nós vamos falar se devemos substituir o pão de farinha refinada pelo pão integral, né? É um assunto interessante. Muitas pessoas fazem isso achando que está beneficiando a sua saúde, né? Antes eu peço para que você se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, dê um like e compartilhe com seus familiares e amigos. Eu estarei sempre à disposição de vocês no canal para dirimir qualquer dúvida sobre esse assunto. Bem, gente, o grande problema do pão são os carboidratos. Os carboidratos, eles se transformam em açúcar, que aumenta a sua insulina, né? Eu já tirei o pão da minha alimentação há mais de 20 anos e não sinto falta nenhuma. As pessoas tomam café, se tomar café junto comigo, comer pão, não me incomoda em absolutamente nada. E eu sei o quanto pão é gostoso. Um pão com manteiga é uma delícia, mas ele inflama o corpo. Isso eu estou falando inicialmente do pão refinado, né? Então, os carboidratos estimulam a sua insulina para que ela aumente. O carboidrato faz isso. O que com o tempo leva à obesidade, à diabetes tipo 2 e às doenças cardíacas. Tudo por conta do aumento da insulina, não é? Porque o carboidrato se transforma em açúcar. Aí eu já falei com você, gente, muda a chave. Ao invés de consumir carboidrato em primeiro lugar, consome gorduras, proteínas e o carboidrato mínimo. Sabe o que é que vai acontecer? Quem consome bem mais o carboidrato, ela, digamos assim, o carboidrato é o combustível principal. Então, quando você consome o carboidrato, você come ele, às vezes come até bastante. Se sente saciado, se sente com energia, mas com pouco tempo você tem fome. Coma um cuscuz tão nordestino, que é extremamente gostoso com tudo que você faz. Mas você se sacia, você fica bem, mas pouco tempo depois você tem fome. Diferente quando você se alimenta no café da manhã com gordura e proteínas. Você se sacia com muito menos e você vai custar muito mais a sentir fome. Essa é a grande diferença, por isso que eu falo, mudem a chave da alimentação, priorizem a gordura em seguida por as proteínas, vai comer o carboidrato muito pouco, coma muito pouco, não é? Não existe diferença significativa dos pães integrais industrializados e o pão de farinha refinada. Não existe. É a mesma coisa. Na verdade, você vai encontrar alguns pães integrais até com alguns acompanhamentos. Que esse acompanhamento vai aumentar ainda mais o carboidrato. Então não tem diferença nenhuma. Essa situação que você vai sair do pão refinado para o pão integral e vai ser bom para a tua saúde, você vai emagrecer? Não vai. Ele tem carboidrato tanto quanto o outro, o pão refinado, né? A opção menos pior seria consumir o pão 100% integral. Ainda assim estamos falando de carboidratos, porque ele tem um carboidrato e tem um glúten. E ambos inflamam o nosso corpo, gente. Então, a exemplo do leite que eu falei, a exemplo do açúcar que eu também falei agora nos meus vídeos anteriores, o leite, o açúcar, o pão, ele tem que ser tratado da mesma forma. Ele tem que sair da nossa alimentação. É rico em carboidratos e tem muito glúten, não é? Vale a pena ressaltar que as proteínas relacionadas às reações ao glúten, todas ligadas ao trigo, são causadoras de inflamações no corpo.
Vocês entenderam? Então, o trigo, não é? Que é usado lá no pão também, não é? O próprio glúten, o carboidrato, todos eles inflamam o corpo. Pesquisas indicam que os alimentos mais consumidos no café da manhã são frutas, cereais e pães, inclusive os integrais. As frutas têm a frutose, que inflama o seu corpo. O suco, se você tomar do suco, é pior ainda. Porque quando você bate a fruta no liquidificador, ele quebra a fibra e a insulina vai subir rapidamente. Rapidamente, vai aumentar muito mais rápido. A fruta em si não, você comer a fruta, ela tem a fibra, vai minimizar. Não é tão forte quanto o suco da fruta. Não é? Quem quer desinflamar o corpo deve evitar também o suco. Com açúcar nem pensar. E o suco, quando você pega a fruta, repetindo, e bate no liquidificador, ele quebra a fibra e a sua insulina aumenta. Só lembrando o detalhe, quando beber não coma, quando comer não beba, porque a sua digestão é prejudicada, altamente prejudicada, né? Colocar tanto carboidratos no café da manhã é um alto estímulo da insulina em jejum, causando as doenças que falamos agora há pouco: diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, né? Tudo isso, todo café da manhã recheado, desculpa, recheado com muitos carboidratos, ele vai aumentar a sua insulina e vai aumentar os riscos de todas essas doenças que eu acabei de falar agora, né? Eu tenho até um vídeo no canal falando sobre os 5 erros do café da manhã. Assista o vídeo, tá aí no meu canal. Ele é simples, ele só explica o que você deve comer no café da manhã, as gorduras que você deve priorizar. Ao invés disso, que é carboidrato, come aquilo que é gordura. Eu tenho aí vários vídeos no meu canal falando das gorduras mais importantes: as castanhas, as nozes, as amêndoas. Gente, o meu café da manhã é ovos cozidos, 3 ovos cozidos, as castanhas, né? Nozes, amêndoas, né? Semente de girassol, semente de linhaça, tudo isso eu trituro ali e consumo com farinha, junto com ovo, com os ovos, né? É extremamente nutritivo, eu não sinto fome nenhuma. Agora, tome um café rico em carboidrato, 3 horas depois você está com fome, né? Então, o que você precisa, na verdade, é reduzir o máximo possível a sua ingestão de carboidratos. Isso é fato. Na hora que você fizer isso, você vai estar ajudando a desinflamar o seu corpo. E a resposta é imediata. Por quê? Porque quando você acostuma a comer mais gordura e proteína, você está fazendo do seu corpo, fazendo com que o novo combustível dele seja a gordura e a proteína. Você vai se sentir mais saciado e vai ter fome muito depois, né? Eu, pelo menos, eu tomo meu café da manhã e só vou almoçar 5, 6 horas depois e nem janto. Eu tirei o jantar da minha vida. Eu faço o jejum intermitente de 16 horas, né? Por que eu consigo fazer isso e não sinto fome? Porque a minha alimentação é regrada em gorduras e proteínas e carboidrato mínimo. Uma vez ou outra eu como uma fruta, né? Quando você fizer essa mudança de chave, a base, o combustível principal do seu corpo vai ser a gordura. Entenda isso. Qual o seu benefício? É que você vai sentir muito menos fome. Vai passar muito mais tempo sem sentir fome. Vai se sentir saciado. Vai comer menos. E tudo isso te ajuda a desinflamar o seu corpo. Essa, na verdade, era a alimentação dos nossos antepassados, gente.
não comiam carboidratos não, vivia da caça, da pesca e daquilo que ele retirava do chão, não é? Muito focado em gorduras e proteínas. Eles eram mais magros e essa doença da modernidade que existe hoje, diabetes, pressão arterial alta, né? Câncer numa evolução extrema, não existia isso, porque era alimentação, era a atividade física que eles faziam, né? Usava muita força para correr, para pescar, para caçar, né? Vivia diariamente em atividade física, em busca do seu próprio alimento, né? Enfim, basta para desinflamar o corpo que você entenda que é preciso reduzir ao máximo o carboidrato. Você pode até ficar sem ele, pode ter certeza disso. E a gordura e a proteína nessa sequência, seja a sua alimentação, as 3 alimentações que você faz durante o dia, vocês vão melhorar muito a sua saúde. Vai reduzir o seu peso. Agora, sempre aquela preocupação, nunca se alimente em excesso. Sentiu que você já está bem ali, para de comer, não é? Sentiu que eu já cumpri ali 70%, 80% eu estou saciado, para de comer, gente, para de comer. Quanto menos alimento a gente colocar no corpo, melhor. Essa é a minha dica de hoje. Peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, dê um like e compartilhe com os seus familiares e amigos. Caso você tenha alguma dúvida, é só perguntar que eu vou responder no canal. Obrigado pela participação, pela presença. Até a próxima oportunidade e saúde em primeiro lugar. Até breve, minha gente.